Shabbat Shalom. Parashat Shelach traz uma história que é muito conhecida, a história dos espiões que foram enviados por iniciativa e vontade do povo para conhecer a terra prometida por Deus. Num ato um pouco difícil da gente entender, numa postura que não está de acordo com tudo aquilo que aquela geração teve oportunidade de ver. Uma geração que foi tirada do Egito, da condição da escravidão, com muitos milagres, com muitas realizações, atravessou o mar, recebeu a Torá no Monte Sinai e de repente se vê nessa condição de questionar a Deus através da sua insegurança, através da sua própria falta de confiança, mandando assim os espiões para verificar. Deus autoriza o povo a mandar esses espiões, mas claramente fica a sensação de você quer fazer isso por tua conta e risco. Em português a gente tem o famoso ditado, cavalo dado não se olha os dentes. A gente ganha um presente, ainda mais um presente que a gente ganha dos nossos pais. Não tem como desconfiar, querer ver o detalhe. Aquilo que eles nos dão é sempre o melhor. Aquilo que Deus prometeu, e não prometeu apenas para aquela geração, prometeu para todas as gerações até então, desde Abraão Avino, desde os patriarcas, das matriarcas. Tantas provas e tantos testes. Tantas vezes o povo foi teimoso. Tantas vezes o povo testou Deus diante da sua própria incredulidade, diante do seu próprio desprezo para com aquele que tanto fez para o nosso povo, para aquele que criou a todo o mundo. Dos 12 espiões que foram enviados, lamentavelmente 10 não conseguiram enxergar as benesses da terra, não entenderam a dica de Moisés, a dica de Moshe quando disse para verificar se o povo era forte, se as cidades são fortificadas. De acordo com os nossos sábios, coisa muito óbvia, uma cidade que é muito fortificada, que tem muros muito altos, é porque provavelmente o seu exército não é assim tão forte. Uma cidade que não tem muralhas, que está aberta, é porque tem uma confiança maior na sua segurança própria. Mesmo assim, mesmo vendo as cidades fortificadas, eles preferiram se assustar, preferiram o discurso do terror, o discurso do medo, esse discurso que a gente tem visto, inclusive, nos nossos tempos, quando na realidade a gente precisa de união, a gente precisa de consciência, de responsabilidade, não de terror, não de fake news, quando eles falam mal da terra, por uma perspectiva totalmente contrária do Criador, simplesmente assim. Fica tão clara a falta de confiança em Deus, tanto da parte deles, que eram pessoas líderes, da liderança de cada tribo, não eram pessoas quaisquer, e mais do que isso, no momento em que foram chamados para essa missão, de acordo com Urashi, eram pessoas Ksherim, eram pessoas apropriadas, eram pessoas 100%, mas diante daquele desafio, lamentavelmente, não conseguiram se manter na sua fé, na sua confiança. É justamente quando tudo parece difícil que a gente tem que manter a nossa emuná, como a gente diz toda sexta-feira no Kabbalat Shabbat, Lehagidu Baboker Hasdecha Vemunat Haba Leilot, manter a nossa confiança quando está tudo escuro. Ali não estava nem tudo escuro, eles estavam indo para a terra que Deus prometeu. Então por que tanta desconfiança? Por que tanto receio? De acordo com alguns comentaristas, porque eles talvez tivessem medo de perder os seus postos na nova terra. Segundo outros comentaristas, porque eles tinham medo de mandar seus filhos para a guerra. Inclusive, por isso teriam censurado Yoshua Binun de se manifestar, que só tinha filhas mulheres. Fica muito evidente isso, de acordo com a forma como eles relatam. Eles viram 3 gigantes, filhos dos gigantes, e falam que é uma cidade de gigantes. Está muito claro quantos são os gigantes, quem eram, há quanto tempo estavam lá. É uma história muito conhecida, para eles simplesmente se amedrontarem dessa maneira. Kalev Ben Efuné levanta-se diante deles, junto com Yoshua Binun, rasgam suas roupas e falam: até quando vocês não vão acreditar? Vocês não vão confiar? Quanto mais Deus precisa mostrar para a gente parar de escolher o que está errado, para a gente parar de confiar no homem? A gente tem que se perguntar isso até hoje. Quanto teremos que ser provados? Quantos holocaustos vamos ter que enfrentar? Quantas inquisições? Quantos regimes totalitários? Quantos? Para nos darmos conta que a gente continua preso no Egito, que a gente precisa querer sair do Egito, porque senão a qualquer momento
a gente volta correndo. Perguntem para os nossos antepassados, perguntem para aqueles que ainda vivem, que conheceram o terror do nazismo, do fascismo, do comunismo. Perguntem para eles, levem para eles os jovens que defendem essas ideias hoje. Como alguém pode defender uma ideia que tanto fez mal, não apenas para os seus próprios antepassados, mas para a humanidade toda? Nós, os descendentes, carregamos esse testemunho. A penitência, o castigo que o povo recebeu por ter chorado, por ter se unido no desespero ao invés de se unir na confiança em Deus, foi que para cada dia da missão dos espias, que foram 40 dias, ficaria-se 1 ano a mais no deserto, para que toda aquela geração pudesse ser substituída, para que todas aquelas pessoas que desprezaram a terra não merecessem adentrá-la. E a mesma coisa nos dias de hoje, períodos sombrios, períodos onde a gente não consegue saber o que é verdade ou não. A nossa fé está em teste mais uma vez. E a pergunta é, ainda que uma maioria possa falar, será que essa maioria está correta? Será que ela está seguindo esse parâmetro primário, que é a empatia, que é a confiança naquele que nos criou, que nos deu tudo? Ou estão pensando nos próprios interesses? Quem são os verdadeiros representantes que a gente precisa? Será que precisamos, de fato? Acredito que apenas quando falam por nós e não quando falam, muitas vezes, contra nós. Foi exatamente assim que aconteceu. No momento em que Yoshua bin Nun e Caleb rasgam suas roupas, eles quase são apedrejados pelo povo. Os 10 espias morrem de uma praga. De imediato, morrem milagrosamente como castigo. E o povo que chorou, que entrou no caos, que promoveu o quebra-quebra diante da insegurança, vamos voltar para o Egito. Lá a gente estava muito melhor do que vir aqui para ser presas. Imagina, o povo foi punido com 40 anos no deserto. E mais do que isso, dizem os nossos sábios, a data em que o povo chorou à toa, desprezando a terra de Israel, desprezando a promessa divina e tudo que ele fez por nós, além do seu ensinamento, que é a Torá, essa data foi amaldiçoada para todas as gerações do nosso povo, até que consigamos baixar um pouco a nossa bola, sermos mais humildes, sermos mais sinceros, termos mais empatia uns com os outros, amar ao próximo como amamos a nós mesmos, e sem impor ao outro a verdade, auxiliando o outro de acordo com a sabedoria que a gente adquiriu ao longo da nossa história e principalmente a partir do recebimento da Torá. A Parashá mostra que o povo percebe o tamanho do erro, a punição divina, e uma parcela radical do povo resolve então ir para a Terra Prometida e, lamentavelmente, por esse ato afobado, eles tombam diante dos inimigos. A Parashá termina mencionando a mitzvah de tzitzit, das franjas que usamos nas pontas de nossas roupas como símbolo para remeter diretamente a cada judeu, a cada Israel que observa-os, a se conectar ao Eterno, a lembrar que Ele nos tirou daquela opressão do Egito e de todas as outras que vieram única e exclusivamente porque lhe demos as costas. Nos conectemos com Ele, façamos o melhor e sejamos dignos de merecer suas bênçãos. Façamos isso hoje mesmo, este Shabat, nas nossas casas, nas nossas famílias, nas nossas comunidades. E que com o mérito do nosso despertar através do estudo da Sagrada Torá, Deus possa se compadecer e enviar finalmente a cura a todos que estão enfermos, colocar um fim nessa pandemia, que Ele nos permita finalmente, com muita humildade, baixar as armas e caminhar junto para a construção da vida digna, a vida de todo ser humano, a vida animal, a natureza, a sustentabilidade, tudo aquilo que a gente realmente precisa, caminhar juntos, assim como estamos caminhando na busca de curas, de remédios, de vacinas neste momento. Se assim a humanidade focar e direcionar todas as suas energias de forma conjunta para priorizar a vida e não mais a guerra e não apenas o dinheiro e a ganância, certamente construiremos uma realidade muito melhor. E quem sabe poderemos até chamá-la de Geulah, de redenção. Será que não é isso que o Eterno espera que façamos finalmente? A gente só vai reverter a maldição do dia 9 de Av, que inclusive se aproxima, quando formos capazes de
pregar o amor gratuito, o amor espontâneo, e não aquele que é condicionado a algum interesse ou algum retorno. Que consigamos exterminar finalmente toda forma de ódio gratuito, de desprezo, de indiferença, de intolerância que existe em nosso povo e em toda a humanidade. Bezrat Hashem, que venham dias melhores. Shabbat Shalom Mevorach.